E aí, meus lindos? Muita saudade de vocês, hein? Então, eu estou deixando este vídeo aqui, tá? Para nós matarmos saudades, tá bom, pessoal? E também para a gente rever um pouquinho do que nós já vimos aí nesse primeiro tempo, fechando, né, com uma explicaçãozinha melhorada sobre Manuel Bandeira, tá? E depois nós vamos, é claro, nos pautar aí em seguida no Carlos Drummond. Este vídeo é para o segundo ano, tá bom? Segundão, aí para vocês irem acompanhando as ideias, tá? Então vamos para frente, que atrás da gente eu vou share com vocês nesse momento Manuel Bandeira. Então, olha lá, prestem atenção no nosso grande poeta. Lembre-se que eu comentei com vocês na última aula falando dele, né? Esse cara tão fofinho, né? Que ele vai dizer o quê, né? Que um dia ele engoliu um piano e o teclado ficou de fora, porque o cara era dentuço, né? Então ele mesmo brincava muito com ele, né? Tá lá de 19 de abril de 1886 até 13 de outubro de 1968, o cara morre com 82 anos, e nós temos aquele detalhezinho, né? Ele era tuberculoso, coitadinho, né? Contraiu a tuberculose na juventude, achou que ia morrer no dia seguinte, né? Não tinha cura para a tuberculose, e ele vai se tratando, né, da tuberculose, acha que vai morrer sempre a vida inteira, que poderia ter sido e que não foi, e o cara vive até 82 anos e não morre de tuberculose, né? É muito louco isso na vida do nosso grande poeta Manuel Bandeira. Então vamos lá. Então eu tinha falado para vocês de três poetas na primeira geração modernista, né? Lembrando que é tudo isso, né? Então antes nós tínhamos falado lá sobre vanguarda europeia, falamos sobre pré-modernismo, né? E que é de 1902, que vai até 1922, e depois entramos aí com vocês, né, em 1922 com os modernistas de primeira geração, né, que veio aí com a Semana de Arte Moderna, né, a semana que ocorre em fevereiro de 1922, lá entre 11 até 17, né, de fevereiro, em São Paulo, no Teatro Municipal, né, que São Paulo estava crescendo, né, a grande metrópole, então sai do Rio de Janeiro, vai para São Paulo, porque é lá que está o dinheiro, então lá que eles podem bancar aí a Semana de Arte Moderna. E o que vai acontecer, né? O Bandeira não participa diretamente da semana, lembrem-se disso, porque ele estava tratando da tuberculose na Europa. Porém, ele manda o poema Os Sapos para ser lido lá na Semana de Arte Moderna, que é muito divertido, porque o poema é lido debaixo de vaias, de urros, de latidos. Né? Então, joga lá para cima da galera, vamos lá agitar isso aí, esse poema horroroso, né? Por quê? Né? Porque o poema estava metendo pau, falando mal dos parnasianos, né? Xingando os parnasianos, criticando a estética parnasiana, né? Então, chamando o Olavo Bilac de sapo, tanoeiro, sapo-chefe, né? Ah, meu pai foi à guerra. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Né? Aquele urro total, aquele canto dos sapos lá na lagoa, né? Então, os parnasianos são esses sapos, né? Então, isso é bem legal na poesia de Manuel Bandeira. E aí, veja bem, Manuel Bandeira manda esse poema que é lido debaixo de urros, né, e tudo. Mas, gente, vamos lembrar que o nosso Bandeirinha, ele começa como poeta parnasiano, ele era amigo dos parnasianos, né, e o que vai acontecer, né, ele escreve até um livro chamado Cinza das Horas, com poesias parnasianas, vamos ver algumas coisas por aqui, mas ele se liberta, né? Ele cresce, ele evolui, ele avança, e ele entende que, pô, chega desses 50 anos de poesia parnasiana na cabeça, né? Incrustada aí no Brasil, aquela poesia elitizada, só para elite, né? Ah, só para aquelas pessoas ficarem lá nas festas, nos bailes burgueses, declamando aqueles poemas elitizados, tomando suas taças de champanhe e vinho, né? Naquelas roupas todas quentes, né? Para o Rio de Janeiro, né? Muitas vezes de quase 40 e poucos graus, e aí, beleza, o que vai acontecer? Bandeira, então, adere, né, às ideias modernistas, se junta ao Drummond, perdão, Drummond, segunda geração, se junta ao Oswald de Andrade, se junta ao Mário de Andrade, a Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Victor Brecheret, Villa Lobos, essa galera toda que
né, organiza a Semana de Arte Moderna e o Bandeirinha vai com tudo, vamos ser modernistas, né? Então vamos lá, aí ele, né, tem até aqui um trechinho aqui, vocês vão embora para passar, gada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei, né? Então isso é bem legal, porque a Passarda vai ser aquele lugar, depois a gente comenta lá no finalzinho, vai ser aquele lugar ideal, aquele lugar, né, o locus amenus da poesia modernista, né, que o locus amenus a gente sabe que é lá do arcadismo de 1700, belezinha, pessoal, vamos à frente aqui, olha lá, o dentinho dele, que fofinho, então lá, né, que ele vai dizer que um dia ele engoliu um piano e o teclado ficou de fora, porque ele era um poeta completamente doido. Né? O Bandeirinha é pernambucano, né? Ele vai dizer que ele é pernambucano que não faz jus à faca do pernambucano, que ele não é violento, ele não é de briga, né? Ele é um cara à vontade, né? Solto, então alegre, divertido, tá? Então nosso Bandeirinha aí é grande poeta desse momento. Então, a poesia dele, né, Os Sapos, é muito importante para a Semana de Arte Moderna. Nós comentaremos um pouquinho mais à frente. Então, vamos lá. Bandeira, né, ele tem um grande tema, que é a morte. Mas vamos entender essa questão da morte na poesia de Manuel Bandeira. A morte não é vista com aquela coisa melancólica, sofrida, chorosa. Em alguns momentos você até percebe que existe, né, um pouco de tristeza na coisa, mas não é aquela coisa romântica de derramamento emocional, né? Que a pessoa morre, a gente descabela, ai, que perdeu e quer ir junto, e aquela coisa toda, né? A visão dele não é essa, né? Aquela coisa romantizada, lá do Álvaro de Azevedo, da segunda geração, eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto, põe do caminheiro, né? Ai, quando em mim arrebentasse a fibra que o espírito enlaça do vivente. Então, aquela coisa bem chorosa, bem lamentativa, que você, ai, meu Deus, ai, não tem solução, morreu a pessoa, tem que morrer junto, né? Não, aqui não, aqui Bandeira vê a morte como algo natural, a morte faz parte da vida, né? Graças a Deus que existe a morte, que se não fosse a morte, né, a vida não seria um milagre, como ele mesmo vai dizer, né? Então, bendita, ele bem diz a morte, bendita a morte, né, que é o fim de todos os milagres. Então, assim, colocando a morte como algo muito natural, muito pertinente à vida, né? E isso é bem interessante na visão aí do nosso amigo Bandeira. Olha esse poema dele, Pneumotórax, aqui numa adaptaçãozinha que foi feita aqui, mas é bem legal. A gente vai comentando aqui com vocês, que é bem interessante, que ele vai ao médico, né? Vai tratar da tuberculose, o cara tá com tuberculose, ela pneumotórax, febre, são os sintomas da tuberculose, né? Hemoptises, né? Terrores asfixiantes e suores noturnos, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Gente, não é Covid-19. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Aí o médico mandou ele falar, diga 33. Aí ele, 33. 33. 33. Respira. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito está infiltrado. Então, doutor, não é possível fazer um pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Queridão, você vai morrer, então vai curtir, vai tocar um tango argentino, vai se divertir. Então, a Bandeira brinca com a morte, né? Ele joga com a morte. Então, a morte passa a ser assim, o grande tema da vida dele, mas ela vem como algo natural, algo muito comum, muito normal, né? Ele é cara tão importante na poesia, né, brasileira, poesia modernista de primeira geração, que o cara foi lá, olha só, eleito para a Academia Brasileira de Letras, tá, em 1940, ocupou a cadeira de número 24, né? Bandeirinha não é fraco, não, pensa que é qualquer poeta. Olha lá. Então, ele então vai ajudar os modernistas aí no início do modernismo no Brasil, mandando o poema Os Sapos, né, que é lido lá, atacando severamente, né, os parnasianos, vai chamar o Olavo Bilac de sapo tanoeiro, né, o sapo chefe, né, meu pai foi à guerra, não foi, não foi, não foi, não foi, né, então ele vai xingar o Manuel, o Olavo Bilac,
o Olavo Bilac. Ele vai xingar o Olavo Bilac, e aí aquela coisa toda, aquela brincadeira toda que ele faz com os poetas parnasianos, né, atacando aí a poesia parnasiana, lembrando que o modernismo de primeira geração se opunha totalmente ao parnasianismo, né? Aquela arte que já estava há 50 anos no Brasil, 50 anos, né? Impondo as formas, né? Fazendo da poesia uma forma, né? Tem que ficar ali naquele formato. Chega disso. Mas vamos lá, o nosso queridinho aqui, Manuel Bandeira, né? Ele ainda começa numa linha mais parnasiana, mas sempre com uma linguagem um pouco mais solta, mais leve, não aquela linguagem totalmente enigmática e com aquela norma gramatical rígida dos poetas parnasianos, né? Aquela coisa toda arte pela arte, sem conteúdo. Não, mas ele mantém umas técnicas ainda parnasianas, mas já vai dizendo, né, a que veio. Então, olha só esse poema que tem um teor um pouco até de romantismo, dá até um arrepiozinho na gente, assim, né, quando você lê, aquela coisa, o povo gosta disso, né, tudo que dá aquele arrepiozinho, ai, fiquei emocionado, né, então é muito romântico isso. Então, vamos lá, desencanto, né, eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente. Tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias amargo e quente. Cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Olha só, né? Que poesia profunda de Bandeira, né? Então, a poesia, ele falando da própria poesia, a metapoesia, a metalinguagem na poesia, né? O Drummond vai trabalhar muito isso depois, lá, a partir de 1930, né? Então, é bem interessante. Eu acho muito legal porque o Fernando Pessoa, né, poeta modernista português, né, lá no modernismo de Portugal a partir de 1915, Fernando Pessoa ele vai dizer que a poesia ela não é feita com sentimentos, ela não é feita com emoções, ela não é feita com e o Drummond vai pegar justamente essa ideia depois, né, a poesia ela é feita com palavras. Então ele vai dizer, sentir, sinta quem lê. Quem está lendo é que vai sentir alguma coisa. O poeta não tem que sentir nada, só ele morre. Então, aí o que acontece, né? Aqui, você vê que você vai lendo, poxa, dá vontade de chorar, né? Aquela coisa, ai, que lindo, né? Ai, me arrepiei, né? Então, aí o povo fica naquela coisa toda. Mas não, o poeta está aqui jogando com a palavra, está jogando, né? Passando, então, fazendo com que o leitor, né, ele tenha esse sentimento, né? E olha que ele joga até já com um determinado erotismo e põe volúpia ardente, aquela coisa do sexo, né? Então, assim, a poesia é como se você estivesse fazendo sexo com as palavras, é uma coisa louca aqui na visão do poeta, amargo, quente, né? Então, essa coisa assim, até meio antitético, meio paradoxal, né? A coisa amarga e quente ao mesmo tempo, né? Que amargo, mas ai que delícia, que gostoso, é quente, né? Cai gota a gota aí do coração. E assim vai falando da poesia de forma bem interessante, nosso amigo Manuel Bandeira. Olha lá, ele brincando aqui com a morte novamente, né? Então, parece, né? É uma coisa que é muito importante na poesia do Bandeira, também vocês perceberem, é a poesia do cotidiano. Ele usa palavras muito simples, os versos, né, não são rimados, não são metrificados, são versos livres e muitas vezes parece que ele está fazendo uma pequena narrativa, não parece que é poesia. Lembre-se daquele poema que eu trabalhei com vocês em sala, chamado João Gostoso, né? João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Numa noite ele entrou no bar 20 de novembro, comeu, bebeu, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.
Olha só que coisa, né? Bem interessante esse João gostoso, né? Que ele vai fazendo, parece que é uma narrativa, ele vai trabalhando uma coisa assim, mas é uma poesia, que ele pega uma notícia de jornal e transforma aquilo em poesia. Então o Bandeira tem muita essa coisa assim da poesia do cotidiano, né? E olha aqui como ele fala da morte, né? Que bem interessante, ele sai de um teor romântico, depressivo, né? Lamentativo, choroso, né? Tem até uma determinada nostalgia, mas sem aquela coisa, né, emotiva. Não, aí ele fala assim, olha, quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga, alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta com cada coisa em seu lugar. Olha que interessante, né? Então ele conversa com a morte de uma forma bem natural, bem simples. Poxa, a morte faz parte da vida, está aqui, né? Todo mundo vai morrer e tudo bem. E por que ficar aí lamentando, chorando, né? Se esvaindo, né? Madrigal melancólica dele, acho, esse poema acho assim fantástico, né? Esses dois poemas que estão aqui, no poema que ele fala do pai, o Madrigal melancólico, que é bem legal, ele fala assim: o que eu adoro em ti não é a tua beleza. A beleza é em nós que existe. Olha, você nunca percebeu isso, né? Às vezes a gente olha para as pessoas e chega, ai, credo, que menina feia, ai, que menino feio, ai, a roupa que ele, sabe, fica preocupado ali com o visual do indivíduo, né, e tudo mais. Mas quem está falando que a beleza, ela está em nós, isto é o seu olhar, é o seu olhar. Olha que lindo isso, né? Então a beleza é um conceito, e a beleza é triste. Não é triste em si, mas pelo que há nela de fragilidade e incerteza. Na verdade, o que é belo? O que é belo? O que eu adoro em ti não é a tua inteligência, mas é o espírito sutil, tão ágil e tão luminoso, ave solta no céu matinal da montanha. Nem é tua ciência do coração dos homens e das coisas o que eu adoro em ti. Não é a tua graça musical sucessiva e renovada a cada momento, graça aérea como teu próprio momento, graça que perturba e que satisfaz. O que eu adoro em ti não é a mãe que já perdi, nem meu pai. O que eu adoro em tua natureza não é o profundo instinto matinal, e teu flanco aberto como uma ferida, nem a tua pureza. Nem a tua impureza, o que adoro em ti lastima-me e consola-me. O que eu adoro em ti é a vida. Olha que lindo, né? Eu gosto da vida, eu gosto da vida que é em você. Né? O ser humano é vivo, eu gosto do ser humano. Tem essa beleza, se não tem beleza, se inteligência, não tem... É o ser humano, é o indivíduo. Então, essa coisa é maravilhosa. Então, vamos aqui, esse poema dele aqui, amanhã, que é Dia dos Mortos, vai ao cemitério. Vai e procura entre a sepultura, essa sepultura de meu pai. Leva 3 rosas bem bonitas, ajoelha e reza uma oração, não pelo pai, mas pelo filho. O filho tem mais precisão. O que resta de mim na vida é a amargura do que sofri, pois nada quero, nada espero. Em verdade, estou morto ali. Quem está falando, né? Na verdade, o pai morreu, o filho morreu ali. Né? Então, Manuel Bandeira vai trabalhar essa coisa bem legal. Vamos lá, o último poema, Manuel Bandeira. Esse aqui é bem legal, que ele vai dizer que assim ele cria o seu último poema. Tá? Então, estou falando aqui da temática dele, da morte, né, e tudo mais. Ele fala assim: eu queria o meu último poema, que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrima, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Então, eis aí o meu último poema, assim que quero, um poema rápido, um poema ágil, um poema, né, direto, objetivo, né, que fala de coisas normais, simples, né, corriqueiras. Então, a temática dele aí, morte, cotidiano, tá? E aqui uma outra linha dele que é bem legal, além da morte, né, essa coisa da poesia do cotidiano, que é o erotismo de Manuel Bandeira. Gente,
A coisa é tão legal, porque o Manuel Bandeira ele é tão grande nisso que ele não é, ele não chega na pornografia. Ele é erótico, ele é sensual, ele fica ali no limite, né, entre erotismo e pornografia, mas ele não descamba, ele não é o Bocage, né, que faz aqueles poemas mais grotescos, mais pornográficos, não, ele chega lá perto, mas não cai. Né? Então, olha lá que ele fala aqui, bem interessante. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez, não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Olha que legal, ele mostra aqui, né, o momento do encontro em 3 fases aqui, que é bem interessante. Você tem assim, a primeira vez que vi Teresa, ele achou que ela tinha apenas isso, meu Deus! Né? Hoje a gente fala estupidamente bela, você tem que estar olhando ali para a perna da mulher, que pernas, né? Que pernas! Daí ele falou que achou que a cara parecia uma perna, porque ele não estava olhando para a cara da mulher, estava olhando para as pernas, a mulher tinha uma cara de perna. Né? Então, é bem interessante. Aí ele fala, quando, né, no segundo momento, quando vi Teresa de novo, né? Achei que os olhos eram mais velhos. Aí, poxa, agora ele resolveu olhar para a cara da mulher, né? Então viu que os olhos eram mais velhos, né? Bem interessante, né? Os olhos ficariam um tempão esperando o resto do corpo nascer. E aí, da terceira vez, não se mais nada. Aí ele cita até um verso, né, lá de Gênesis, né? E o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas, que virou aquele caos, né? Aquela confusão geral, né? Do amor, do momento do sexo, aquela coisa toda, aquele envolvimento. Então, Bandeira, ele não descamba para a pornografia, mas ele vai deixando aí, né, as dicas para a gente, nós vamos chegando à conclusão aí dessa poesia gostosa dele, né? E aqui a gente tem uma linha totalmente aqui, né, aqui da minha esquerda, que é bem interessante, são poemetos assim, bem ao gosto modernista, né? Totalmente soltos, sem preocupação com pontuação. Ele vai criar palavras novas, né? Um neologismo, olha que ele fala, beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodoro. Olha que lindo, né? Ele pega o nome Teodora, né? Tem uma referência a Teodora, aquela rainha lá da época da arte bizantina, né, do Justiniano. Então é bem interessante que ele era uma mulher que ela gostava de aparecer, né? Então ela queria ser uma espécie assim de Deus, né? Que as pessoas a tivessem como se ela fosse uma deusa, né? Então aí o que ela faz, né? A pintora da arte bizantina. Então ela sempre, aliás, era como os reis serem retratados, né, com aquelas auréolas para aparecer com os deuses, né, para eles serem obedecidos, ou assim, deuses eram obedecidos, eles também tinham que ser obedecidos. Aí o que acontece? Aí a Teodora se coloca numa pintura, né, com 12 serviçais dela, né, e como se fosse Jesus Cristo no meio dos 12 apóstolos. Então ela é a santa, ela é a tal. Né? Então ele faz aqui, né, Teodoro, Teodora. Então ele cria um neologismo, e nós temos uma palavra, né, inventada. Né? Esse outro poemito dele também, bem gostosinho, bem, né, conversinha, mas é uma poesia lá que eu falo, aquele limite entre, né, poesia e narrativa. Andorinha, andorinha lá fora está cantando, passei o dia à toa, andorinha, minha canção é mais triste, passei a vida à toa. Então aqui, né, a temática dele da morte, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi, né? Então, ele conversando ali com a andorinha, não quero amar, não quero ser amado, não quero combater, não quero ser soldado, quero a delícia de poder sentir as coisas mais simples. Então, esse é o grande Manuel Bandeira, né? Se põe uma renúncia, vocês podem ler, eu vou deixar para vocês, e vocês façam aí a venda, que aqui ó, nós temos um sonetinho, hein? Olha, tenho 2 quartetos e 2 tercetos dentro aí da temática modernista, mas é claro que aí é o início do Bandeira, esse poema. Vamos lá.
Aqui, Bandeira já vai se voltar para lembranças, né, da família, né, da infância dele. Ele tem muitos poemas assim, inclusive um poeminha bem fofo dele, que ele fala do porquinho da Índia, que ele vai dizer que foi a sua primeira namorada, né? Por quê? Né? Porque ele cuidava do porquinho, tinha maior cuidado com o bichinho, não deixava ele escapar. É o cuidado que você tem que ter com a namorada, né? Então ele vai dizer que o porquinho da Índia foi a sua primeira namorada. E aqui nós temos, né, bem interessante esse poema da velha chácara, a casa era por aqui, onde? Procurei, não acho, ouço uma voz que esqueci. É a voz deste mesmo riacho. Ah, quanto tempo passou! Foram mais de 50 anos, tantos que a morte levou, e a vida nos desenganos. A usura fez tábua rasa da velha chácara triste. Não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. E aí você tem, né, que é bem interessante, que o Bandeira aqui ele está falando de quê, né? Ele está falando justamente que todos nós temos essa criança dentro de nós, né? Esse menino aqui dentro de nós, né? Então, a causa ficou para trás, a causa não existe mais, mas a criança, né, as lembranças, as memórias estão ali ainda, tá? E a outra linha dele é essa poesia mais crítica, né, mais de crítica social, né, de reflexão do mundo, da existência, né? E é bem interessante o mistério que ele vai criando nessa poesia, né? Hoje todo mundo já deve ter ouvido falar, já leu um poema famoso, ele diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Nossa, a primeira vez que eu li esse poema, eu falei, meu Deus, eu fiquei tão chocado com esse final, né? Poxa, aí você fica relacionando, você fica pensando nas pessoas ali no lixão e catando detritos e comendo coisas da rua, resto de comida. Então, assim, uma crítica bem interessante de Manuel Bandeira, né? Esse mistério que ele vai criando aí ao longo da poesia, né? Como se fosse até uma narrativa poética, e ele termina com essa revelação aí, né? Bombástica, essa coisa aí totalmente inusitada, né? Que esse bicho era o homem, né? Então, esse homem pobre, miserável, nesse estado de comer aí dos detritos. Olha lá, Estrela da Manhã, essa aqui é uma poesia fantástica, que é um poema que ele uma meta-poesia também, que ele fala da própria poesia, a temática dele da poesia, mas essa poesia liberta, essa poesia solta, essa poesia modernista, né? Então, o que é essa poesia? É uma poesia prostituta, ela é prostituída, ela vai com tudo, com todos, né? Ela não tem aquela coisa de ficar na formatação parnasiana, naquela coisa bonitinha. Não, é uma poesia livre, solta, né? Então, ele começa aqui, eu quero a estrela da manhã. Onde está a estrela da manhã? Meus amigos, meus inimigos, procurem a estrela da manhã. Ela desapareceu e a lua desapareceu com quem? Procurem por toda parte, digam que sou um homem sem orgulho, um homem que aceita tudo, que me importa? Eu quero a estrela da manhã. 3 dias e 3 noites fui assassino e suicida, ladrão, pulha, falsário, virgem mal sexuada, atribuladora dos aflitos, girafa de 2 cabeças, pecai por todos, pecai com todos, pecai com os malandros, pecai com os sargentos, pecai com os fuzileiros navais, pecai de todas as maneiras com os gregos e com os troianos, com o padre, com o sacristão, com o leproso de pouso alto, depois comigo. Te esperarei como afoados não venas, comerei terra e direi coisas de uma ternura tão simples que tu desfalecerás. Procurei por toda parte, puro, degradado, até a última baixeza. Eu quero a estrela da manhã. Então aqui a gente tem ele falando da poesia. Eu quero essa poesia, puxa vida, né? Todo mundo faz, todo mundo tem. Uma poesia que é de todos, não é uma poesia, né, para intelectuais, para elite, para burguês. Não, é uma poesia do povo, para o povo, né? Então eu quero essa poesia. Então, essa virgem mal sexuada é a tribuladora dos aflitos. A Rita Lee usa esses versos numa das músicas dela, que é bem legal. Rita Lee, a roqueira brasileira de São Paulo. Ela quer a delícia de poder sentir as coisas mais simples, né, e menos intencionais, completando aí principais obras aí do nosso grande amigo Manuel Bandeira, Cinza das Horas, né, que eu já citei para vocês ali no início da poesia dele ainda, parnasiana, Estrela da Manhã, né, que já vai se libertando, libertinagem, que é uma libertação
Natal, Os Sapos, né? Que é o poema lido na Semana de Arte Moderna. Vamos embora para Passárgada, que é esse poema completamente que mostra o locus amenus do modernismo brasileiro. Gente, muito legal ter estado aqui com vocês, tá? Estejam em casa, fiquem em casa, tá? Curtam aí as férias, né? Que são férias aí de isolamento, mas ao retornarmos, nós vamos avançar, vamos para o Carlos Drummond, tá? Que é a segunda geração modernista, a partir de 1930, né? Já que ele vai iniciar em 1928 com o poema No Meio do Caminho, né? E aí, em 1930, explode mesmo toda a temática da segunda geração, que é reflexão do mundo, da existência, aquela coisa das guerras e tudo mais. Gente, I love you so much, né? Very, very miss you. Então, eu sou com muita saudade de vocês e espero vê-los brevemente. See you soon. Ok, pessoal? Até mais. Grande beijo do professor Sérgio Light. Beijão, pessoal. Amo vocês e logo, logo nós nos veremos. Tchau, tchau.